A inteligência humana tem passado por uma situação lamentável e deprimente. Tão lamentável que eu decidi fazer esse vídeo com essa trilha sonora. Brincadeira, é só o meu vizinho que está praticando clarinete aqui. Me desculpem o barulho, mas hoje o vídeo vai ser assim mesmo. Então, a ignorância tem uma característica, todo mundo já sabe, que é quanto menos o sujeito é capaz de compreender a realidade, menos ele é capaz de compreender a própria ignorância, né? E uma conclusão evidente, justamente porque a inteligência é quem nos faz capazes de compreender a realidade, portanto de compreender que somos ignorantes, né? Isso fica muito evidente quando nós percebemos que as pessoas já não são mais capazes de compreender os argumentos mais simples e evidentes. Então, quando você explica para uma pessoa, olha, meu amigo, a existência de Deus não é uma questão de fé, é uma questão racional. Nós podemos discutir isso aqui de maneira absolutamente racional e eu posso provar para você, eu posso demonstrar a existência de Deus. O camarada ele não quer nem discutir isso, porque ele não concebe aquilo como possível. Ou então a cabeça dele já está tão deformada que ele simplesmente não vai ser capaz de entender as conclusões que você vai demonstrar. Então você vai mostrar para ele todo um processo racional, ou seja, uma demonstração, e ele não vai ser capaz de chegar à conclusão. Um exemplo muito claro disso é Bertrand Russell. Bertrand Russell, um lógico, matemático muito famoso do século XX, ele olhou para os argumentos da existência de Deus, que São Tomás de Aquino dava, e ele achou aquilo absolutamente ridículo, né? Então, ele nos diz o seguinte, olha, São Tomás de Aquino não sabe o que ele está dizendo, porque ele diz que você pode provar a existência de Deus com base no argumento da causa primeira. Eu já vou explicar um pouquinho da causa desse argumento. Porque ele diz que você tem que sempre retornar às causas anteriores até você chegar a uma primeira, né? Então é como se fosse você chegar na causa número 3, aí você tem que voltar para a causa número 2, voltar para a causa número 1, até chegar na causa primeira. Depois da causa primeira não pode ter nenhuma a mais. Então você necessita de uma causa primeira, o que comprovaria a existência de Deus. Não é tão simples assim, mas basicamente a ideia é essa. O que Bertrand Russell diz? Ele diz o seguinte, olha, mas a gente vê, coitado de São Tomás de Aquino, ele não entendia o que ele estava falando, porque ele não sabia o que hoje nós somos capazes de compreender. É que depois do 1 vem o 0, e depois do 0 o menos 1, e depois do menos 1 o menos 2, e assim por diante. Logo, não é necessário que exista a causa primeira. Então você veja, o camarada que me dá um argumento desses, ele recebe depois o prêmio Nobel. Tudo bem que é o prêmio Nobel de literatura, mas qualquer um vai utilizar esse argumento de autoridade. Né? Você tá querendo refutar um prêmio Nobel. Né? Então vamos ver o que esse prêmio Nobel está delirando. O que Bertrand Russell não percebeu? São Tomás de Aquino não está falando de números. São Tomás de Aquino está falando de substâncias, de essências. Número não é uma realidade substancial na realidade. Você nunca vê um número, você nunca vê o número 1, número 2, muito menos o menos 1. Você vê uma vaca, um cachorro, uma pedra. E dessa substância você percebe uma determinada qualidade que se chama quantidade. Né? Então ela tem uma quantidade que você pode, sob um determinado aspecto, tomar como sendo 1. Você pode dividir em 2, né? E justamente ter 1 e 2 depois numa mesma substância de forma substancial. Resumindo a questão toda, se você pensar bem, logo você vai perceber que os números não são coisas que você vê na realidade. Os números são coisas que existem na sua mente. Né? Então, onde é que você já viu o menos 1? O menos 1 é uma ideia que você criou, né, para representar a falta de alguma coisa, ou seja, o 1 negativo. Olha, eu preciso pagar R$5 para o cara, então eu já posso considerar no saldo da minha conta o menos 5, porque eu tenho que pagar os 5 para ele. Mas esse menos 5 não existe na vida real. Você não tem uma nota de menos 5, né? Você não tem nada que valha menos 5 em si mesmo. É uma coisa que você concebe na sua cabeça mesmo, a questão de valor também, não é? É uma coisa que já está na sua mente. Então, os números é algo que estão na sua mente. São Tomás de Aquino está falando de coisas reais. Então ele diz o seguinte, quando você percebe como você veio a existir, né? Quando você percebe que você veio a existir, por exemplo, de um pai e de uma mãe, seu pai conheceu sua mãe engravidou e teve você. Você vai pensar, poxa, mas quem causou a minha mãe? Bom, a mesma coisa aconteceu. Você vai se lembrar do seu avô. E assim você vai retornar.
Só que se você olha para as substâncias em si mesmas, fica óbvio que precisa ter tido uma primeira, né? Porque não estou falando aqui de número, porque não existe um menos mãe e um menos pai. Sempre existe um pai e uma mãe para ter um filho. Então, independente do que você esteja falando, seja lá você acreditar na teoria do Big Bang ou qualquer outra teoria, você precisa necessariamente chegar a uma causa primeira. Então você vê que o que Bertrand Russell diz é uma coisa assim de um delírio completamente inacreditável, de você pensar que alguém, um lógico, matemático, respeitado, está falando isso diante da academia e ainda depois recebendo prêmio Nobel, né? Veja que ele recebeu o prêmio Nobel não por descobertas ou feitos que ele realizou, né, mas por um conjunto literário, né, pelo seu valor, defendendo certas ideias humanitárias, ou seja, no final das contas, o que eles querem dizer? Olha, nós vamos dar o prêmio Nobel para esse sujeito porque as ideias que ele defende são úteis àquilo que nós queremos incentivar por meio desses prêmios, não porque as suas descobertas têm um valor em si mesmo, né? Outro problema que isso nos leva é o seguinte: você vê que esses lógicos, matemáticos, etc., eles perderam a capacidade de raciocinar com base na realidade, com base nos dados reais. Eles estão sempre se referindo a realidades mentais, né? É justamente isso que eles chamam de construto, ou seja, você tem uma ideia que não existe no mundo real, que existe puramente... Vou trocar a mão, cansou o braço aqui. Você tem uma ideia que existe puramente na sua mente. Então, por exemplo, quando eu penso em unicórnio, eu nunca vi um unicórnio. Eu pego a ideia de cavalo, que eu já vi, eu pego o chifre do boi, que eu já vi, na minha mente eu misturo as duas coisas e sai o unicórnio. Isso a gente chama aqui, explicando de forma bem superficial, de construto. Então, eles não são mais capazes de raciocinar com os dados reais. Eles estão sempre raciocinando com base em construtos. Isso é outro problema. Quando você traz um argumento filosófico hoje em dia, como o argumento de Santo Tomás de Aquino, argumento de Aristóteles, o que as pessoas vão dizer? Seu argumento não é válido porque você está raciocinando em construtos. Isso é um construto. Você não tem Deus em uma proveta, né? Você não consegue mostrar isso com experimentos de laboratório. Você está querendo comprovar tudo com construtos. Por que as pessoas dizem isso? Porque elas não são mais capazes de entender a filosofia como ela é. Eles pensam que filosofia é justamente aquilo que esses ditos filósofos modernos estavam fazendo, que é justamente raciocinar sempre em ideias puramente fictícias, sem nunca retornar à realidade. Então esse aqui é uma grande dificuldade que nós temos, de realmente voltar lá na base e entender que quando eu falo de filosofia, eu estou falando de uma coisa que a maioria das pessoas não é capaz de entender mais. Quando eu falo de argumento racional da prova de Deus, eu estou falando de uma coisa que a maioria das pessoas não é mais capaz de entender. Por mais que eu explique da melhor forma que eu possa, a mente das pessoas está tão bagunçada, está tão cheia de minhoca, que eles não são capazes de perceber as coisas mais simples. Então é por isso que nós precisamos voltar ao princípio, ao método, né? Então, entender qual é o método correto de raciocinar. Aliás, se você tem interesse nesse tema, tem uma aula gratuita minha aqui nesse canal. Você vai no vídeos ao vivo, vídeos transmitidos em direto, alguma coisa assim, e lá você vai ter a prova racional da existência de Deus. Lá você tem uma aula completa, onde eu pego passo a passo, desde as primeiras percepções até você chegar à conclusão racional da existência de Deus. Espero que isso te ajude. Se você não é capaz de entender isso, é porque está faltando o método, tá? Por isso eu também convido você a estudar comigo para justamente fortalecer, compreender os métodos, fortalecer as bases do seu pensamento, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.